Já podemos perceber que estamos sendo abraçados pela espiritualidade de luz, que reconhece, que sabe das nossas necessidades, e no decorrer de todo esse trabalho estará nos tratando, estará nos auxiliando, nos inspirando ao bem. Que possamos perceber com os olhos do coração toda essa ajuda e todo esse amparo, e ficarmos o máximo que pudermos ligados a toda essa vibração de luz. E é nesse ambiente, com esses sentimentos, que vamos iniciar os trabalhos dessa noite de exposição, pedindo ao nosso irmão Alexandre que faça a prece inicial por nós. Mestre Jesus, espiritualidade amiga, rogamos, Senhor, que continuem conosco durante essa segunda parte dos trabalhos, que essa harmonia e essa paz que aqui encontra-se permaneça e ilumine o pensamento, inspire o nosso palestrante da noite a nos trazer todos os ensinamentos que estivermos preparados para receber. E rogamos, Senhor, que permaneça conosco. Que assim seja. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Existe aqui alguém que vem pela primeira vez? Várias pessoas, sejam bem-vindas, que vocês possam sentir toda essa energia envolvendo vocês, envolvendo a todos nós. Basta que acreditemos e que fiquemos com o coração aberto para captar tudo isso. Hoje nós temos a visita de um amigo, um companheiro. Aliás, a mesa hoje está cheia de Alexandres. Tem 3 aqui, ó. Vamos jogar, né? Aqueles sorteios que a gente faz que tem os nomezinhos. Vamos escolher Alexandre. Então, hoje nós temos a visita do Alexandre Cunha. Ele já foi trabalhador aqui desta casa. Agora ele auxilia a casa que fica no Cangaíba, Fraternidade de Luz, onde existe uma obra social maravilhosa, onde assistem famílias e crianças necessitadas. Então, é um trabalho muito bonito também, né? Ele estava dizendo que lá eles não podem ainda abrir para palestra, porque a maioria dos trabalhadores tem mais de 70, né? Então, fica difícil. Mas as obras sociais e assistenciais lá continuam. Mas antes de passar a palavra para ele, que vai falar sobre o tema Não se pode servir a Deus e a Mamon, eu gostaria de, mais uma vez, convidar a todos vocês, quando possível, estarem aqui às terças-feiras por volta das 19 horas. Por quê? Mas a palestra começa às 20h30. Mas às 19 horas, nós fazemos um trabalho de sustentação desse trabalho que vai acontecer dos passes, da entrevista, da palestra, muitas vezes da evangelização. Então, às 19 horas, é feito esse trabalho de preparo, de sustentação do ambiente, para que tudo ocorra da melhor maneira possível. E esse trabalho está aberto a todos vocês. É um evangelho que nós fazemos aqui, discutimos um trecho do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, e é muito interessante também. E faz com que aquelas pessoas que ainda não tenham assim, muita facilidade de fazer o Evangelho no lar, é uma oportunidade de aprender como é feito o Evangelho no lar, passo a passo, como é feito a prece, como é feito o comentário, a leitura e o comentário do Evangelho. Então, na realidade, são 2 convites. Um para fazer a sustentação da casa e outro para vir aqui e aqueles que não sabem aprenderem como é o Evangelho no lar e poderem implantá-lo nas suas casas, tá? Então, toda terça-feira, isso acontece às 19 horas,
que é antes aqui da abertura, né, para a exposição. E de domingo também temos palestras, e essa sustentação é às 10 horas da manhã, sendo que a palestra inicia-se às 11h30. Então, é a mesma coisa, só os horários que modificam. Então, o convite está aberto a todos vocês. E agora eu vou passar a palavra para o Alexandre. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Que Deus o proteja e que Mamon não o atrapalhe. Som, acho que me ouvem bem, né? Joia. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver, não somente hoje, mas por todo sempre. Nossa sociedade, nesses últimos 3 ou 4 séculos, tem se desenvolvido de uma maneira única em toda a era que se conhece do planeta. Em especial, nesse último século, grande desenvolvimento tecnológico, industrialização, uma grande gama de conhecimento e de espíritos com intelecto elevado vem se manifestando no globo. Em decorrência disso, tivemos o quê? O grande desenvolvimento da própria sociedade como um todo. Bens de consumo de todo tipo, né? O que era um luxo há 100 anos, hoje virou comum. O que nem existia há 200 anos, né? Hoje virou comum. Desde um chuveiro elétrico, de um chuveiro eletrônico, de uma privada eletrônica, né? De bens inimagináveis. E a nossa sociedade, em especial nesses últimos 50 anos, se compôs através principalmente desse capitalismo e desse consumismo exagerado, né, em uma sociedade de consumo. Né? Nós, sem percebermos, trabalhamos e vivemos pensando o que eu preciso trabalhar para comprar isso, para comprar aquilo, para comprar um celular, para comprar mais brinco, para comprar mais sapato, para comprar. É engraçado, não é? Mas quando a gente para um pouquinho para refletir, o que é hoje a nossa sociedade? Uma sociedade consumista. Se ela para, e se todos param de consumir em excesso, talvez houvesse até uma quebradeira geral, né? Por quê? Não é necessário, né, tanto consumo. Mas nós fomos criados assim, principalmente nesses últimos 50, 60, 70 anos. E é a base do capitalismo, a base do industrialismo, né? Aonde, para que eu possa ganhar dinheiro, para que eu possa crescer, eu preciso vender mais. Então, eu acabo treinando, orientando, seja na escola, né? Seja no estudo, né? Seja em qualquer situação, nós somos colocados de maneira a gastar, a consumir. Curiosamente, isso pode até se alterar de país para país, né, nos bens de consumo, mas a bem da verdade é que esse é o foco da nossa sociedade hoje. E isso nos remete ao tema de hoje. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Tema que foi consolidado em um dos livros, né, do Pentateuco, há 150 anos, né? Mais ou menos, um pouquinho mais, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, por Kardec. Kardec consolidou a passagem de Jesus nesse Evangelho. E no capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon, ele deixou uma lição, várias lições de como devemos nos conduzir para equilibrar a utilização desses bens aqui na Terra. Ou seja, é errado a utilização e consumo, né, desses bens aqui na Terra? Não. Mas a forma com que eu os utilizo é que vai fazer com que eu aproveite ou não a minha estada aqui na Terra de maneira correta. Nesse tema, ele fala de Deus e de Mamon. Deus, ele está se representando as coisas de Deus, né, que seriam o que Deus espera da gente. Ou seja, é possível eu melhorar o meu intelecto, a minha moral, né? O que realmente importa, se eu esquecer de tudo isso e me dedicar a guardar dinheiro, né? A ser egoísta, a ser avarento, a apenas, né, me dedicar à parte material? Não. Então é um capítulo que mostra que existe um antagonismo entre os dois. Mas como resolver isso?
Jesus veio há 2000 anos, hein? Hoje, talvez para muitos já seja difícil compreender isso. Imagina a missão de Jesus há 2020 anos atrás, tendo que explicar, né, que o correto não é se utilizar, né, de maneira incessante dos bens aqui da terra, pois a grande maioria de nós já sabe que os bens aqui da terra, da mesma maneira que nós temos ele como posse de empréstimo, quando a gente morre, quando a gente desencarna, fica tudo aqui, né? Fica para os próximos, fica para quem a gente acha que vai ficar. Às vezes a gente acha que vai ficar para os filhos, nem para os filhos fica, né? Por quê? É um empréstimo de Deus. E isso é muito interessante, porque Jesus, em suas passagens, ele passando por várias cidades, ele chega em cada ponto, para e tinha, né, sempre pessoas a perguntar, a pedir ajuda, né? E em determinado local, havia um jovem que seguia todos os mandamentos na época de Moisés, né? Certo? Que queria fazer tudo direitinho, era rico, de família abastada, e ele consegue, né, uma conversa com Jesus. E nessa conversa com Jesus, ele questiona: Jesus, né, eu quero, né, certo, participar com você e seguir com você, né, para a vida eterna, né? Ou seja, eu quero ir para o céu, né? Com você, já estou preparado. E Jesus, nesse momento, pergunta, né, ao mancebo, né, esse jovem mancebo que já estava preparado, se dizia preparado: mas você já segue os mandamentos de Moisés? Né? Ou seja, você segue todos esses mandamentos? E ele: sim, honrar o pai e mãe, não matar o próximo, né, etc, etc, e fala todos os mandamentos, né, naquele momento. E Jesus fala: ótimo. E ele fala: então você já está preparado? E o mancebo fica ansioso, né? Aquela pessoa fica ansiosa, né? E fala: que bom, Jesus. Então, o que falta para que eu possa, né, te seguir e ir, né, para a vida eterna, para o céu, né? E ele fala: ótimo, então você já está preparado. Pegue todos os seus bens, venda e distribua a todos os pobres. E me segue. E você já estará pronto para seguir, né, comigo. Naquele momento, né, aquele rapaz novo, né, inteligente, estudado, né, vida boa, que seguia realmente, né, os principais mandamentos de Moisés da época, treme, abaixa a cabeça, fica chateado, né? Ele, na realidade, não estava preparado. Ele era muito apegado a todos os bens terrestres. Ele ainda não tinha compreendido que o verdadeiro bem era o bem espiritual, o bem intelectual. O bem aqui na terra, para ele, seria o quê? Aquilo que consolidaria naquele momento essa sua dedicação e partida. Era a decisão de distribuir os seus bens para aqueles que precisavam. Ele não estava preparado, virou as costas e foi embora. E aí Jesus, né, ainda comenta aquela frase que muitos conhecem, né, que é mais fácil um rico passar, né, é um camelo passar pelo buraco de uma agulha, né, do que um rico, né, ir para o reino dos céus. Muitos vão se questionar: puxa, então a riqueza é uma coisa complexa, né? Pode ser muito ruim, né? Não é verdade? E aí Jesus continua na sua peregrinação, e no caminho da sua peregrinação é interessante, né? Porque no caminho, na passagem, havia um mendigo, né, chamado Lázaro. E esse mendigo vivia à porta de um rico. E esse rico, curiosamente abastado, sempre cozinhava fartamente, né? Ou seja, sempre desperdiçava, né? Ou seja, comia 3 pratos, fazia 3 pratos para comer 1, 2, tinha sobras, e mesmo assim, mal ele distribuía esses alimentos para Lázaro, o qual, com o passar do tempo, né, acaba morrendo. E o rico, né, o que aconteceu com ele também com o passar do tempo? Também morreu, né? Certo? Ou seja, todo mundo vai morrer. O que aconteceu? Lázaro foi para o céu. E o rico para onde foi? Para o umbral, né? Ou seja, naquele momento, né, Lázaro, que já estava no céu, né, e o rico fica sabendo que Lázaro está no céu. Que, opa, como Lázaro está melhor do que eu, né? Eu estou aqui nessa situação difícil, né? Que horror, por favor, peça para Lázaro me ajudar, né? Peça para Lázaro, né, vir me buscar.
Só que, na realidade, cada um de nós só pode ter aquilo que plantou. Né? O que o rico plantou durante a sua encarnação, aquele rico, em específico? Plantou o egoísmo, a avareza, né? A não caridade, acima de tudo. Né? Ou seja, imagina você ter uma pessoa à sua porta, né, pedindo alimento, ou você precisando ajudar, e você talvez uma vida toda nunca ajudá-lo, né? E ele morrer por causa disso. Olha que difícil, né? E assim se fez, né? Que Lázaro, por mais que pudesse rezar, né, e torcer para que o rico compreendesse as verdades, o mesmo que precisaria passar por essas dificuldades no umbral e posteriormente retornar. E assim, ainda dessa maneira, continuamos falando e entendendo. Puxa, então é ruim ser rico, né? Pelo amor de Deus, né? Se a gente for rico, eu posso acabar indo para o umbral. Pode, isso é uma verdade, né? E Jesus continua a sua peregrinação. Em mais uma parábola, as parábolas que Jesus contava eram essas historietas, né? As quais ele foi aproveitando momento a momento para que pudesse passar esses ensinamentos, para demonstrar que os bens materiais não eram tão importantes. Que Deus almejava o quê? A caridade, o amor, a bondade, a fraternidade. E ele tinha que exemplificar todas as situações. E ele nos mostrou. Nesse mesmo evangelho, na sequência, ele encontra, durante o caminho, Zaqueu. E vira para Zaqueu e fala: Zaqueu, esta noite irei jantar em sua casa. E Zaqueu vai todo feliz, né? Porque Zaqueu estava atrás do mestre, né? Já, porque ele estava encantado com as energias do mestre naquela época. E Zaqueu vai para casa todo feliz preparar o banquete. Nesse passar, né, de tempo, os próprios apóstolos se questionaram: mas como, mestre? Né? Você vai lá na casa, né, de um publicano, um cobrador de impostos, né? Uma pessoa que, né, tira o dinheiro do povo, faz o povo passar, né, necessidade, né? E Jesus, né, falou: ele está preparado, né? E assim foi. Jesus passou o seu dia e à noite foi à casa de Zaqueu. E Zaqueu o recebeu com grande felicidade e grande resplendor. E naquele momento, após o banquete, Zaqueu vira para o mestre e fala: Senhor, agora estou convencido de que estava no caminho errado, de que preciso resolver e corrigir as minhas atitudes. Nesse momento, o que ele fala? Vou pegar e doar 50%, ou seja, metade de tudo que eu possuo para os mais necessitados, e todos aqueles que eu tiver conhecimento que eu prejudiquei, eu vou restituir, né? Seja o dinheiro ou a situação que eu coloquei a pessoa em dificuldade. E Jesus, nesse momento, né, vira para ele e fala: enfim, né, o céu ganhou, certo? Mais, né, uma pessoa, né, a seguir para o seu caminho. Ou seja, olha que interessante. Nesse momento, nessa lição, nós pegamos uma outra situação. Uma situação em que uma pessoa que tinha bens, que, vamos dizer, para a época era até rica, né? Que prejudicava muitas pessoas em função da ganância do dinheiro, que se modificou no meio do caminho. Ou seja, isso mostra que, durante as nossas provas aqui na Terra, ninguém está livre de se corrigir. Ninguém está livre de se melhorar. E não importa a sua situação, a partir do momento em que eu compreender que eu preciso mudar, eu posso mudar. Então, até hoje, pode ser que eu fale: não, eu continuo pecando e continuo errando, Senhor. Não tem mais jeito. Tem sim. Tem sim. Depende de cada um de nós. E é provado na história por diversas situações, no caso de Zaqueu, no caso de Paulo, entre diversos outros espíritos, apóstolos que vieram aqui para a Terra. Eu posso estar no caminho do mal. E qualquer um pode virar para mim e falar: aquele ali não tem jeito, né? Mas na hora que eu realmente sentir dentro do meu coração que chegou o momento de mudar e que a verdade que eu vivia era errada, você se modifica, você muda, né? E isso acontece com cada um de nós todos os dias.
é grãozinho a grãozinho. Né? São em pequenas coisas que isso vai acontecendo. E durante uma vida inteira, pode ser que no final da vida a gente até ache que a gente piorou em algumas coisas, que a gente não melhorou nada em outras. Mas pode ter certeza que Deus sabe, muitas coisas a gente melhorou. Né? E assim, da mesma maneira, chegou o momento de Zaqueu naquele momento. Um rico, o qual se modificou e resolveu o quê? Compartilhar, ajudar, auxiliar. Aí vem uma pergunta bem interessante. A riqueza é mal? É uma coisa ruim? O que vocês acham? Depende do que a gente faz com o nosso dinheiro. Né? A bem da verdade é que Deus, quando nos permitiu vir para cá, nos deu a permissão de ter uma prova. E nós nos comprometemos lá em cima com essa prova. Quer ver um exemplo? Aí Jesus, né, em suas passagens, aí tem a parábola dos talentos. E aí ele conta, né, certo? Que um senhor chegou para 3, né, pessoas e falou assim, o seguinte, olha, para a primeira vou te dar 5 talentos, né, cuide desses meus talentos, né, e depois, quando eu voltar, daqui a um tempo, você me entrega aí tudo que... Né, o que você produziu com esses talentos. Para o segundo entregou 2 talentos e para o terceiro entregou 1 talento. E assim foi, esse senhor foi embora e deixou os talentos para eles. E cada um veio aqui para a terra e fez o que bem, né, entendia com o seu dinheiro. O de 5 talentos produziu, criou empregos, criou escolas, produziu e, no final, rendeu e devolveu para o seu senhor 10 talentos. O segundo, da mesma maneira, fez igual. Pegou seus 2 talentos e trabalhou, produziu e, no final, entregou 4 talentos para o senhor. E o senhor ficou muito feliz. Né? E aí ele chegou e perguntou para o terceiro, né? E aí, o que você fez, né, do dinheiro que eu te dei? E o terceiro chega e fala, olha... Eu sei que o senhor, né, pode, né, certo, plantar aonde não se dá nada. Eu sei que o senhor, né, pode fazer o dinheiro se multiplicar, etc. Então eu peguei esse dinheiro e guardei, né, e agora estou lhe entregando novamente. E foi e entregou o mesmo dinheiro. Nesse momento, né, o senhor que tinha lhe dado aquele um talento, pega esse dinheiro e entrega para os outros, né, e pede para que esse seja levado, né, na realidade, para o umbral, né? Ou seja, para pagar por tudo que ele não fez. E aí? Quando, né, com essa parábola, a gente tem uma noção um pouquinho diferente. Né? Então, vamos falar daquele que veio com uma riqueza realmente grande. Ou seja, quando a pessoa veio com muito dinheiro. Qual é a função da pessoa? É pegar e fazer como o tio Patinhas? Vou aplicar no mercado financeiro, né? Vou render milhões, vou ter muito dinheiro, vou gastar, né? Vou esbanjar, ou seja, vou deixar com que a vida sensual, né, me leve para todos os caminhos, vou fazer festa. Ou seja, com aquele dinheiro, ao invés de eu produzir ou distribuir, eu consumo e guardo. Ou seja, esse dinheiro fica multiplicado, mas fica sem nenhuma utilização. Esta é a mesma situação de como se você tivesse, né, um rio e esse rio ficasse todo podre, né? Ou seja, não adiantou nada, né? Porque eu não fiz ele produzir, ele ficou parado e ficou lodoso. Por um outro lado, se eu venho para cá e com esse dinheiro eu começo a falar, não, eu quero comprar aquelas terras para produzir, eu quero montar uma empresa ali para produzir, eu quero montar uma escola ali para treinar o pessoal para que eles possam entrar nas minhas empresas, né? Até pode ter um grande processo num primeiro momento egoístico, porque é uma coisa complexa, né? Em quem tenha muito dinheiro, né? A pessoa se acha, muitas vezes, até o dono do mundo, né? Porque ela cresce muito. Mas só que, por um outro lado, ela compartilha essa riqueza. E é muito difícil você falar, olha, eu vou conseguir ter emprego para todo mundo, comida para todo mundo, escola para todo mundo, se eu não tiver alguém que concentre essa riqueza.
né? Isso é muito interessante, né? Porque é impossível, né, a gente individualmente conseguir compilar e condensar tantas situações como essas pessoas que a gente tem que dar o braço a torcer, né? São pessoas pioneiras, pessoas que implementaram dezenas de fábricas, né, centenas de escolas, né? Não é fácil, são pessoas que se dedicaram a algo mais. Ou seja, elas pensaram num desenvolvimento da sociedade. Então, qual é a função do verdadeiro rico? Desenvolver o planeta. Fazer com que o planeta se desenvolva, aonde eles tenham uma infraestrutura adequada para milhões, bilhões de pessoas, né? Quem diria que nós hoje, com 7,7 bilhões, né? 7,5, 7,7 bilhões de pessoas aqui na Terra, conseguiríamos alimentar, né? Porque hoje, aqueles que passam fome não passam porque falta infraestrutura, e sim porque ainda existe a ganância do homem, né? Aí a gente desvia um pouquinho, a má utilização da riqueza que faz isso. Mas, graças também a todos esses que trabalharam, implementaram, estudaram, né, nós estamos aqui. Não importa se com dificuldade, se com um pouco mais de saúde, com um pouco menos de saúde, com um pouco mais de dinheiro, com um pouco menos de dinheiro, mas nós estamos aqui graças a todo esse conjunto. Já pensou se há 1 ano e pouco atrás, quando começou a Covid, os donos, né, ricos dos laboratórios gigantes, né, falassem: isso aí não vale mais não está dando mais, é muita pandemia, eu vou fazer o seguinte, eu comprei uma ilha aqui, eu vou me isolar aqui, fecha todos esses laboratórios, não precisa mais pesquisa não, deixa para lá, deixa todo mundo morrer. Já pensou? Podia desistir, né? Ué. E não. O homem, os laboratórios, os grupos que gerenciam esses laboratórios, porque por mais que a gente fale, né, eu preciso ter muito dinheiro envolvido. E quem é que fornece isso, né? São os ricos, é a riqueza. É impossível, né, a gente, de repente, com a nossa caixinha de 10 centavos, ali, produzir numa velocidade como, né, a gente viu acontecer, tantas vacinas, né, como tem acontecido agora. Olha que interessante, né? Ou seja, a sociedade, ela consegue trabalhar, ela consegue reagir às provas que Deus nos manda de uma maneira, se a gente for pensar bem, até relativamente harmônica. Se for considerar que todos nós ainda somos seres imperfeitos, estamos num planeta de provas e expiação, né? Não é fácil. Ai, mas a gente vê tanta briga, a gente vê tanto isso. É assim, né? É que nem eu conversava com um amigo de 70 e poucos anos, né? E ele fala: o mundo está muito pior hoje, né? Eu falei: olha, eu não tenho tanta idade, né, quanto você, mas é assim, se fosse em 1920, fossem brigar como brigam hoje, já tinha tido guerra. Hoje eles brigam, mas não tem a guerra, né? Então já melhorou um pouco, porque eu bato boca, mas eu não saio atirando míssel, né? Percebem, né? É a mesma situação de falar: puxa, há tanto tempo se espera a Terceira Guerra Mundial, né? E ela não aconteceu. Por que não aconteceu? Porque, por pior que nós sejamos, nós não somos tão maus como eram antes, né? Antes nós teríamos a coragem de apertar aqueles botões dos mísseis e já sair destruindo tudo, né? É uma certa vitória para a humanidade. A gente mesmo que vê todos os relatos, né? Em geral, a gente vê que os acontecimentos que têm se passado são só as provas. Muitas vezes a gente acha que essas provas, em geral, são em decorrência... Não, a sociedade está pior. Não. São as provas porque a gente está preparado para tentar vencer elas, senão não viria, né? Então vamos ficar felizes. E a isso cabe o quê? Também a riqueza. Ou seja, aqueles que detêm o dinheiro estão produzindo para que a sociedade como um todo possa receber alguma coisa em troca. E eles também, é óbvio. É a grande diferença do nosso processo, né? Desse rico, é que, num primeiro momento, ele faz para ganhar mais dinheiro. Mas a gente também já nota que muitos ricos, eles começaram a entrar naquela outra linha, que é a linha da caridade, né? Abrindo muitas fundações, muitos organismos, os quais se preocupam com a parte mais básica, né? Da mesma maneira, a sociedade como um todo tem várias instituições, várias organizações não governamentais que fazem o quê? Coletam
o dinheiro de pessoas, recursos, né, alimentos, etc., de pessoas, e distribuem para aqueles que precisam. Então, isso também é um trabalho de distribuição da riqueza. Agora, no caso na parábola dos talentos, ele nos alerta a isso. Perante Deus e perante a nossa prova individual, né, que a gente tem aqui na Terra. Aqui. Quem poderia falar aqui que é rico? Ergue a mão. Vocês não se sentem ricos? Todos nós somos ricos. Entendeu, gente? Todos nós somos ricos. Sabe por quê? Porque quando Deus nos deu um talento, mas eu não tenho 50 milhões, né? Eu tenho só meu salário, meus R$1.000. Mas olha para baixo. E olha para aquele que não tem nada. E olha para aquele que está numa cama, né, parado, dependente. E assim vai. Ou seja, se a gente olha para baixo, a gente se assusta, né? Porque o buraco é enorme. Então tem sim, talvez, aqueles que quase nada têm, mas mesmo assim, ainda assim, tem muito a distribuir. Porque a riqueza, muitas vezes, não é somente em quantidade, e sim na importância do que você realmente quer fazer para aquela pessoa. Às vezes é uma palavra, às vezes é só um prato de comida, né? Ou seja, mas todas essas situações são situações que, quando feitas com carinho, quando feitas, né, com nenhum interesse, isso mostra um crescimento nosso. Nós vencemos mais uma etapa. Por quê? Até as pessoas que têm dificuldades aqui no globo, que estão passando provas, elas são o quê? Elas são a oportunidade para quando eu estou do lado dela, se eu puder ajudar, né? Eu ajudei. Muitas vezes a gente fala assim, essa pessoa aqui está muito, né, está com um problema muito sério, não vai ter jeito, não vai adiantar eu ajudar. E às vezes a sua ajuda era aquela que faria com que, daquele momento em diante, ela mudasse. Ela às vezes precisava da esperança, né, de uma pessoa, e era você. E você não deu a esperança para ela, e ela desistiu. Né? E olha que interessante, nessa parábola, de certa maneira, é isso que ele demonstra. Né? Não é pela quantidade, mas é pela vontade, né? É pelo esforço que eu vou ter. Muitas vezes a gente fica esperando, não, calma, eu vou trabalhar, eu vou estudar, hoje eu ganho 5.000, quando eu ganhar 10.000, aí eu vou ajudar. Aí quando você chega a ganhar 10.000, você morre, né? Aí depois já passou da hora. Isso é algo muito complexo, né? O qual mostra, e Jesus tenta mostrar isso para a gente nessas parábolas, em cada uma das situações, para mostrar. O dinheiro é importante, a riqueza ela é importante. Por quê? Adentra em algo que no Evangelho também consta aqui, sobre a desigualdade das riquezas. No próprio Evangelho diz, se hoje, né, eu chegasse, e esse fosse o mundo, tá? E desse R$1.000 para cada um de nós aqui, né? Em pouco tempo ia ter um grupinho aí de alguns que iam ter 20, 30 mil, outros não iam ter mais nada. Por quê? Cada um de nós está num estágio. Alguns, por exemplo, são bons carpinteiros, sabem fazer cadeira, mesa, né? Eu começo a fazer minha cadeira em mesa, todo mundo olha, eu quero, eu não sei, comprei, gastei, eu estou rico, né? Pronto. Você já está com R$50 a menos se a cadeira custava 50. Aí o outro fala, eu sei fazer panela, né? Fazer comida. E assim vai sucessivamente. Isso é uma coisa da natureza, né? Ou seja, o ser humano, né? Uns sabem fazer algumas coisas, outros sabem fazer outras. Outros, né, não sabem empreender, outros sabem empreender. E assim sucessivamente. Então é o que ele diz, a riqueza e essa pobreza, na realidade, e essa desigualdade que existe de riquezas, né, ela não é de Deus. Ela é em função do próprio homem ainda, que ele está o quê? Ele está aprendendo, ele não sabe, né, como gastar. Muitos, né, sei lá, talvez eu fizesse isso, né, se recebesse, estão vendendo uma redinha ali com água de coco, a 1.000, tá lá, né? Aí no mês que vem dancei, né? Não tinha mais nada, não é? Não é verdade? Muitas pessoas acabam. Quantas pessoas vocês já ouviram que ganharam prêmios grandes, né, de loteria e rapidamente perderam tudo?
porque não está acostumado. Então, a pessoa automaticamente gasta, né, em tudo que vê na frente, quando vai ver não tem mais dinheiro. Então, quanto às desigualdades de riqueza, muito atento. Isso não tem nada a ver com Deus, tem a ver com os nossos próprios esforços pessoais, em virtude do quê? Em virtude, inclusive, das provas que a gente precisa passar. Aquele que se esforça, que trabalha, que se dedica ao máximo, talvez facilidades ele não vai ter, porque às vezes são as provas que ele também vai ter que passar. Então, ou seja, também não quer dizer muito, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, puxa, eu me dediquei a vida toda, trabalhei, estudei, mas aconteceu um problema de saúde com meu filho, eu tive que gastar dinheiro, aconteceu um problema comigo nisso e eu tive que gastar dinheiro. Puxa, eu cheguei no final da vida sem nenhum dinheiro, né? E o outro fez igualzinho e não teve esses percalços e chegou no final da vida, né, de repente cheguei, estou com uma casa, 2 carros e não sei o quê. Não é uma regra, mas talvez se a gente fosse analisar qual dos dois cumpriu melhor a sua tarefa, talvez aquele que se utilizou do seu dinheiro sempre que foi necessário e cumpriu as suas provas, né? E aquele outro, muitas vezes, ele não teve aquelas provas, mas a sobra do dinheiro dele estava para ser utilizada em que provas? Nas provas implícitas da vida, que são o quê? O auxílio ao próximo, a caridade, né? Poderia ter ajudado uma instituição, poderia ter feito um monte de coisa e de repente não fez. Por quê? Ficou guardando, e quando chegou no final da vida, vem o desespero, né? A gente muitas vezes sabe o que deveria ter feito e não fez. E aí depois muitas vezes pensa que é tarde. É até interessante porque eu separei uma historinha do Jesus no Lar. Eu vou só contar ela, não vou ler não, né? Mas quem quiser depois ler ela com detalhes, né, e tudo, Jesus no Lar, esse livro é muito legal, né? Ele conta os evangelhos que Jesus fazia junto com os apóstolos, né? E num desses, né, o Tiago, conversando com o mestre, reunidos, né, todos reunidos, pergunta sobre o rico, né, vigilante. E o Tiago, né, que era o Tiago mais velho, ele pediu, né, para que o mestre falasse, né, sobre as ânsias da riqueza, que são comuns em todos nós, né? É o que eu falei agora. Quando a gente olha a nossa sociedade, né, nossa sociedade é assim. Tem pais que pegam e treinam seus filhos como se fossem, né? Não, você vai ser, sei lá, advogado, administrador. Não querem saber as tendências do filho, né? Querem, eu estou treinando você para você ser um campeão de ganhar dinheiro, né? Mas é isso que Deus quer? Não é. Né? Na verdade, Ele quer que a gente retire dos nossos filhos todas as qualidades que eles vieram preparados para ter, né? E que eles façam a melhor escolha. Ah, mas ele ser professor não dá, não. Ganhar R$2.000 por mês e se matar com as crianças lá, isso ele quer. Isso é bom, não é? E se não tivesse professor mais? Daqui a pouco, né, acabava o mundo, né? Não, tem que ser advogado, porque advogado é bom, tem a lábia, vai ganhar dinheiro o tempo todo, né? E aí? Então a gente precisa tomar cuidado. E é uma ânsia verdadeira, né? E aí Tiago, naquela época, que já era também, né, ele pergunta a Jesus, né? Poxa, e essas ânsias da riqueza, né, mestre? Como que, né, como que a gente lida com isso, né? E Jesus, sorridente, né, aí foi explanar. Jesus contou a história de um homem que era um rico temente a Deus, né, de respeito, que trabalhava direitinho, tinha família, seguia tudo da melhor maneira possível, rezava, pedia, né, a Deus a intuição para os conselhos, né, até que um belo dia ele rezando e tudo, ele fala, puxa, eu preciso fortalecer, né, os meus bens e tudo, né, e aí ele acorda com aquela ânsia de trabalhar muito para arrecadar e amelhar dinheiro pensando nos filhos. Olha que interessante, né? E ele começou a trabalhar para guardar dinheiro e crescer, né? Ou seja, e guardar dinheiro, né? Ou seja, por quê? Ele pensou, não, eu preciso deixar para os meus filhos, né, uma grande soma de dinheiro, de recursos, né? E assim ele trabalhou por 20 anos. 20 anos. Não olhava mais nada.
Quando deu 20 anos, em determinado momento, lhe bateu uma certa tristeza. Por quê? Ele parou, sabe aquele momento que você para e fala, não, tem alguma coisa errada, né? Os comerciantes não paravam de bater na porta dele para fazer ofertas criminosas, né? Um monte de negócios escrabosos, um monte de gente interesseira, né? Como se não bastasse, a casa dele, que era uma casa maravilhosa, né? Ou seja, alegre, sorridente, quando olhava parecia, né, uma casa, né, totalmente triste, escura. A esposa não tinha tempo para nada. Ela perdia tempo com o quê? Com jogos, com brincadeiras, com gastos, né? E os filhos conversavam. Quanto será que vai ficar para mim da minha parte, né? Quando será que o pai vai morrer, né? Ou seja, aí ele percebeu que durante 20 anos ele se esqueceu do mais importante, né? Que era de cuidar, de repente, da sua família, de ensinar os verdadeiros valores, né? E ele ficou desesperado. E aí, nesse momento, ele dormindo, né? Ele pedindo a Deus, rezando, aí ele teve como se fosse um anjo de Deus ali, né? Um espírito que veio e intuiu para ele, né? Falou, olha, você guardou, né, tanto dinheiro, sendo que você precisava apenas, né, de um pouquinho, para que você pudesse alimentar os seus filhos, para que você pudesse vestir a sua esposa e os seus filhos, né, para que pudesse intuir. E esse dinheiro ficou parado. Ficou o quê? Ficou sendo envenenado continuamente. O que você deveria fazer? Pegar esse dinheiro e transformar ele, dividir, distribuir, fazer geração de trabalho, distribuir, né? Aí sim, esse dinheiro se tornaria algo saudável, algo de luz. E não é que ele acordou com essa forte intuição de que ele tinha errado, que o trabalho dele devia ter focado em quê? Em não guardar os recursos, e sim em produzir, trabalhar. Automaticamente, nesse momento, ele acordou e já foi correndo, né? Já começou a implementar umas organizações não governamentais, né? Vamos dizer assim, na época, né? Que eram o quê? Empresas para fazer o quê? Construção de casas, para fazer o bem para as pessoas, a distribuir, a fazer escolas. Começou a queimar o dinheiro dele todinho nisso, né? Nesse momento, né, adivinha o que aconteceu, né? Esposa, filho, todo mundo achou que ele estava louco, né? Ou seja, mas, né, ele continuou e seguiu em frente e conseguiu, né, reverter essa situação. Então, olha que interessante, né? Ou seja, né, aí Jesus ainda finaliza assim, né? Que tenha, né, olhos, né, para ver, né, e ouvidos de ouvir, né? Quem ouviu entendeu, né? É sempre possível a gente mudar. É sempre possível a gente fazer um novo começo e um novo amanhã. Lembrando que a riqueza não está baseada nessa quantidade que a gente está muito ligado. Não é, né? Todos nós, de certa maneira, somos ricos. E podemos alguma coisa fazer. Então, vamos lembrar disso. Algo bem interessante, para que a gente possa finalizar. Deixa eu pegar aqui o meu finalizômetro. Nós estamos nesse planeta numa situação muito complicada, uma situação onde muitos estão desempregados, né? Talvez, ainda mais para frente, pode ser que até essa situação aumente, né? Então a gente vai ter realmente que ter os olhos de ver, né? Ter os ouvidos de ouvir. Nós vamos precisar sim, utilizar muito mais da caridade, da fraternidade, né? Todos nós temos amigos, temos parentes, temos pessoas que passam ao nosso redor necessitadas. Nós precisamos, de alguma maneira, começar a agir. Não é possível que a gente continue esperando, por exemplo, que o governo haja, né? Até porque o governo vai agir em políticas muito gerais, né? Então, não vai chegar aqui embaixo. A gente precisa se modificar. Compreender que sempre temos alguma coisa que a gente possa contribuir. Não deu para contribuir com dinheiro,
Eu vou tentar contribuir, por exemplo, dando aula para as crianças numa evangelização. Vou tentar, né, verificar um público, alguma organização que trabalha com pessoas em risco, e vou tentar trabalhar. Vou arregaçar a manga, né, e vou ali atrás. Né? Puxa, eu só tenho R$10. Vou ajudar com R$10. Sabe, gente, isso é muito complexo. Eu falo por mim mesmo, porque a vida ela faz com que a gente tenha momentos que tem de sobra, e tem momentos que vai tudo. Não sobra nada. Então, o guardar por guardar não adianta. Né? Não pense, puxa, eu vou guardar, vou comprar uma casa, vou comprar um carro. Não estou falando para todo mundo sair daqui e vender tudo, né? Fazer como fez o Jesus com o rapaz dos talentos lá. Né? Na realidade, até um adendo sobre o rapaz dos talentos, né? Seria muito importante se ele era uma pessoa tão boa, que na realidade ele se utilizasse do dinheiro para quê? Para abrir negócios, para contratar, para produzir, para abrir escolas, da mesma maneira. Então, é deixar bem claro que qualquer meio que a gente tiver para poder ajudar é o momento. Então, a grande vitória da nossa vida é nas mudanças morais. Nós estamos numa sociedade onde o forte neste momento é a parte da mudança moral, é o que eu preciso, é por isso que nós estamos sendo testados e provados. É a parte servir a Deus. Né? Vamos deixar um pouquinho mamão. Né? A gente passou um processo complexo. Eu conheço algumas pessoas que com a Covid, a pessoa entrou em depressão. Mas sabe por quê? Porque ela não conseguia comprar um sapato toda semana no shopping. Não tem condições, né? Ou seja, porque até o consumismo, né, com o Covid deu uma seguradinha, né? O que salvou foi a internet, mas a internet às vezes travava, né? O pessoal ficava bravo. Por quê? É super interessante. Eu nunca fui uma pessoa de consumir, né, em excesso. Vai. Então, é até brincadeira, porque o meu filho outro dia estava vendo uma foto minha, né, de 2006, né, onde eu estava fazendo uma palestra, Maico, e eu estava com essa camisa. E ele estava brincando, pai, mas você está usando a mesma camisa que você estava usando em 2006. É, filho, ela está inteira, está boa, né? Certo? Por um outro lado, não é isso também, né? Não é avareza, né? Tá? Porque assim, você vê que você tem condições, você vai lá e você doa as suas coisas. Mas o que eu quero dizer é que, será que a gente precisa tanta coisa mesmo? Né? Eu acho que a gente, né, precisa ter uma nova reflexão. Tem muitos países e muitos povos que as pessoas têm até aulas disso, né? Tem até preparação disso já. Né? Porque nós vivemos num mundo que foi ensinado, né? Gaste, gaste, gaste. Não, esse não é o caminho. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos mudar o gaste, gaste, gaste por... Vamos fazer caridade, caridade, caridade. Né? Porque tem muita gente que eu já ouvi também falar, não aguento mais falar de caridade. Puxa vida, né? É assim, a gente às vezes, nós que trabalhamos um pouquinho com o público de risco, né? A Vânia também sabe, às vezes acontece da gente ir no ambiente onde esse pessoal vive, né? Talvez metade de nós aqui, porque a gente, até eu, você chora, né? Você treme, porque a gente não sabe, né, o que é estar numa situação de risco, né? Então, ou seja, precisamos mudar. A grande vitória é essa, é aonde a gente tem que fazer o nosso melhor. Não se preocupa se o que você fez, você acha, eu olho para o lado, me parece que eu fiz tão pouco em relação ao outro. Não. Faça o seu melhor. Né? Deus também compreende isso muito bem, porque senão Ele dava muito para todo mundo. Né? E não é isso que Ele quer. Ele quer que você faça o seu melhor. Se o seu melhor foi, toda vez que você viu uma senhora alguma passando mal, vai lá, ajuda ela, ergue, ajuda a atravessar, e fez de carinho, e fez de amor, dedicou amor, de repente era isso que era a tua função na vida, e você venceu. Né? Então, ou seja, vamos começar a compreender todos esses fatores. Né? Esse seria o fator de vitória número 1. A segunda, que é o que a gente já falou, teve os bens, vamos utilizar de maneira correta e equilibrada. Só isso. E aí entra em um monte de situações que a gente já viu, né? O excesso de comida, o excesso de roupa, o excesso de tudo que é excesso já vai fazer mal, né? Ou seja, se você fizer mal para o seu corpo, acabou. Então vamos tomar cuidado. Ou seja, lembrando de uma coisa muito importante: tudo foi emprestado.
né? Só tem uma coisa que não é emprestada aqui, né? Nosso próprio espírito e tudo que a gente leva de bom ou de mal que a gente fez. Então vamos lembrar disso, que isso é muito importante. Se eu agir a vida inteira tentando ser bom e fazendo, né, aquilo que eu podia fazer, isso é maravilhoso, gente. É isso que Deus espera da gente. Vamos lembrar que esse servir a Deus e a Mamon é isso. Ou seja, eu vou, né, me dedicar a quê? A aproveitar os bens que me foram emprestados para fazer o bem, para que eu possa fazer com que moralmente todo mundo se melhore, inclusive a mim mesmo. Né? E é isso, gente. A gente vai encerrando esse capítulo, esses ensinamentos, entendendo que o Mestre Jesus, que passou aqui, né, há mais de 2000 anos, deixou esse belo manual, onde a gente pede para que vocês leiam, reflitam e compreendam, né, que o grande objetivo de vida nosso é esse, é o cooperar, né, é o dividir, né, é isso que Deus espera da gente. Okay? Muito obrigado a todos. Nós todos somos criação de Deus, criados únicos e muito amados por Ele. Todos nós temos muitas capacidades de fazer o bem a nós mesmos e ao próximo. Muitas vezes chegamos aqui com o coração apertado, achando que temos tantos problemas, tantas dificuldades. Mas Deus, que nos ama muito, certamente sempre nos envolverá com as melhores energias. Ora energias de equilíbrio, horas de fortalecimento, de amparo, de conforto. Que possamos então utilizar os verdadeiros tesouros que Deus nos dá para fazermos da nossa vida uma vida cheia de confiança, de esperança, acreditando que a nossa força e a nossa comunhão com Deus e toda a equipe espiritual sempre nos impulsionará ao bem, ao crescimento espiritual. Acreditemos então na nossa força espiritual e sigamos em frente. Para finalizar essa noite maravilhosa, vamos pedir que o nosso irmão Alexandre faça as vibrações e a sustentação e a prece final será feita pela nossa irmã Sueli. Dando sequência aos nossos trabalhos, vamos rogar a Deus, nosso Pai, que nos dê muita força e muita luz, e que a espiritualidade nesse momento possa fluidificar a nossa água. Fluidificar a água que se encontra com todos os nossos frequentadores da nossa casa, que possam ser depositados em cada água, em cada garrafinha que se encontra com os frequentadores, todos os melhores benefícios, todas as melhores energias. A água também da nossa casa, que essa água possa ser fluidificada, potencializada e que possa servir como um remédio para o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. Que essa água, possamos usar dessa água, meu Pai, todas as vezes, sentirmos necessidade, possamos usar, beber essa água com toda a fé, com todo o amor, com toda a esperança. Que todos os nossos problemas
que tudo aquilo que estivermos passando no momento possa ser curado. Que assim seja, graças a Deus. Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre, que possamos agradecer a Ti por esta noite, por os Seus ensinamentos. Quando o abraço do Mestre Jesus chega através de palavras, possamos senti-lo nos Seus ensinamentos e nas Suas luzes. Deus é bom, o tempo todo Deus é bom, e Deus sempre nos ilumina, nos ampara. Deus é abundância em luz, em amor, em paz, em cura. Que possamos, através do Evangelho de Jesus, estarmos sempre ligados a Ti, Mestre Jesus, para que possamos ter o merecimento de toda a Sua luz e de todo o Seu amparo. E nesse instante, quando recebemos tanto de Ti, Mestre Jesus, elevamos nossos pensamentos ao alto e pedimos a Ti que a Sua luz ilumine todo o planeta Terra. Ilumine cada irmão, Mestre Jesus, que se encontra nesse instante em desafios de saúde, em desafios de emprego, em desafios, Mestre Jesus, do corpo físico e espiritual. Que a Sua luz poderosa de cura, de esperança e de paz encontre todos esses nossos irmãos. Especialmente, Mestre Jesus, pedimos a Ti que envolva os nossos governantes com as Suas luzes de discernimento, de equilíbrio e de paz. Pedimos ainda, Mestre Jesus, por todos os nossos irmãos, por todos os nomes dos nossos irmãos, deixados na caixinha de encarnados. Que esses irmãos, Mestre Jesus, recebam de Ti toda a luz, todo o amparo, todo o equilíbrio, esperança e cura. Pedimos ainda a Ti, Mestre Jesus, permissão para que podemos vibrar por todos os nossos irmãos e nomes deixados na caixinha de desencarnados. Que eles recebam de Ti, Mestre Jesus, todo o amparo, todo o fortalecimento no Seu amor, na Sua paz e na Sua luz. Pedimos ainda, Mestre Jesus, por todos os lares, que eles possam, Mestre Jesus, encontrar no Seu Evangelho de luz e de paz, todo equilíbrio, toda a paz e todo amparo. Especialmente, Mestre Jesus, pedimos nesse instante a Ti, que adentre cada lar de cada irmão aqui presente, levando toda a luz, todo amparo, todo equilíbrio, toda confiança em Ti, para que se restabeleça a paz, a saúde, a fé e a esperança. E nesse instante, Mestre Jesus, pedimos a Ti também que ilumine e ampare aquelas pessoas, especialmente aquelas pessoas que estão passando por provações de saúde, que elas sejam sempre amparadas no Seu amor, na Sua luz, na certeza que Tu tudo pode e tudo nos faz, com o Seu poder, com o Seu amor e com a Sua luz. Pedimos pelo nosso irmão Antônio Nogueira, que esteve nesta casa esta noite, que ele possa ser envolvido, Mestre Jesus, com a Sua luz de equilíbrio, de fé, de amparo e de muita luz. E nesse instante, Mestre Jesus, pedimos permissão para encerramento da segunda parte das tarefas da noite, na certeza, Mestre Jesus, que a nossa semana será iluminada
com muita abundância, de muita luz, de muita cura, de muita esperança, de muita fé. E temos um compromisso, Mestre Jesus, de também estar sempre conectado a Ti, no amor e na paz. Que todos sejam envolvidos nesse instante, na companhia de Jesus, que retornem aos seus lares de segurança, na fé e no amor. E que nesse instante, Mestre Jesus, agradecemos a Ti por mais um dia. Que assim seja, graças a Deus.